Esse autor, ele é um autor muito importante para a historiografia, porque ele vai trazer uma das obras que acabam sendo quase monumentais ou quase fundamentais para pensar a modernidade e a ideia de tempo. Ele é de uma tradição alemã, da história dos conceitos, e ele vai trazer uma semântica dos conceitos históricos. Isso para a gente é muito importante porque ele vai demonstrar como que a modernidade vai instituir uma determinada forma de se pensar a história e vai, de certa forma, delinear isso que a gente chama de tempo histórico. Embora a Aline já tenha chamado a atenção de uma forma bem pontual sobre que essa ideia de tempo histórico como algo forjado. No caso de como o Koselleck vai trabalhar a instituição, né, e o desenho dessa ideia de conceito histórico ligada a essa ideia emergência de uma noção de tempo histórico, seria para o Koselleck um momento em que a modernidade, enquanto um projeto que vai valorizar uma visão de futuro, e aí instituir uma relação que separa passado, presente, vai projetar um futuro a partir de uma ideia de progresso humano, que vai ser uma das grandes faces dos sentimentos coletivos no século XVIII. E esse progresso da humanidade, ele vai, de certa forma, desenvolver uma ideia de consciência histórica. É como se, de acordo com o Koselleck, as pessoas tivessem consciência do seu próprio tempo. Mas o que é essa consciência? É uma fé, né, na ciência, na técnica, na moral e na política que vai transformar. E aí, do que ele está falando? Ele está falando de uma história, obviamente, ocidental, e de um evento histórico que todos vocês já devem ter ouvido falar, que é a Revolução Francesa. E a partir desses eventos, né, e dessa ideia de uma consciência histórica em que nós vamos transformar o nosso presente a partir das nossas experiências passadas, né, que nos fizeram a chegar nesse presente, vamos projetar um futuro diferente, mais iluminado, mais progressista, melhor para todos nós, vão nascer as filosofias da história, que estão diretamente ligadas a essa ideia de uma consciência de tempo, de um tempo histórico, né? E essas principais filosofias da história também são chamadas as utopias. A utopia, ela já existia, né, antes do século XVIII, XVII, XVI, só que ela vai sendo reformulada por essa nova categoria de tempo histórico. E ela é reformulada pensando sempre em algo que deve acontecer, como um sonho. Embora nós entendamos hoje que utopia seria algo que meio que inalcançável, mas mesmo sendo algo inalcançável, se deve procurar, se deve tentar. E aí nascem as principais, né, utopias modernas, que é o liberalismo, o comunismo, o anarquismo, uma tentativa de transformação social, seja ela qual for. E isso vai ter um problema, porque você vai trazer uma espécie de homogeneização dos discursos, das práticas, das formas de viver e de pensar. Aí vocês podem me perguntar, mas as pessoas não eram assim? Sim, grande parte é uma tendência, um sentimento. Não quer dizer que todas as categorias, ou classes, ou camadas sociais, como vocês preferirem, pensassem dessa forma. O que acontece é que há um sentimento em relação a esse tempo. E que isso também não é totalmente positivo, né? Ele também é permeado por uma série de instabilidades, incertezas, medo, porque o progresso, enquanto prática, né, principalmente quando a gente fala de modernização dos espaços públicos, as mudanças nas cidades, isso vai, de certa forma, alterar a forma das pessoas viverem. Isso causa, né, certa instabilidade, certa apreensão. Então, é como se fosse delineada, o Koselleck ele vai mostrar isso de uma forma muito clara,
e muito erudita também, uma espécie de tempo histórico que é forjado numa linearidade, né? Nós vamos evoluir ao longo do tempo. Isso tem uma série de problemas, mas eu queria destacar que esse tempo histórico moderno, ele é então pensado a partir de uma distância entre o passado, que é o que o Koselleck vai chamar de espaço de experiência, todas as experiências que foram vividas, e esse horizonte de expectativa. E essa distância seria uma espécie de lugar do presente, né? O horizonte de expectativa é aquilo que nós vamos projetar. E esse futuro, que tem que ser trabalhado agora, ele é um futuro que se imagina de uma forma muito positiva. É como se fosse um processo de fatalização da história. Estamos destinados a viver a modernidade, estamos destinados a um progresso contínuo. Isso gera, inclusive, no século XIX, uma espécie de vulgarização da própria técnica da ciência e também vai repercutir no século XIX na separação das áreas de conhecimento. Né? A história vai ser uma área, nós vamos ter a fundação da sociologia para resolver esses problemas que a modernidade desenvolveu, que são os problemas das cidades, as desigualdades, os conflitos sociais, os problemas urbanos. E essa separação da ciência é como se fosse uma espécie de, levando em consideração esse tempo histórico progressivo, uma espécie de consequência dessas escolhas que foram feitas. Tem uma frase muito famosa, né, que virou o nome de um livro do Marshall Berman, que é a ideia do tudo que é sólido se desmancha no ar, porque essa mudança contínua, tudo tem que mudar, melhorar, se aperfeiçoar, tanto em termos técnicos quanto aperfeiçoamento humano, gera um sentimento de desorientação, né? É como se nada estivesse dado. No caso do Koselleck, alguns autores, alguns críticos da obra dele, especialistas, vão dizer que ele tem uma atitude muito ambígua em relação à experiência da modernidade, porque por mais que ele consiga captar esse sentimento a partir das fontes que ele vai trabalhando e pela própria tradição, porque Koselleck foi um autor que esteve diretamente ligado aos historicistas mais clássicos, né? E o historicismo, ele tinha uma agenda de um tipo de escrita da história científica e que teria, né, uma função de formação social do povo alemão. E a história é entendida como uma espécie de formação social, formação do indivíduo para a coletividade, para melhorar aquela sociedade, aperfeiçoá-la. Então, o Koselleck, ao mesmo tempo que ele identifica isso, ele percebe que essas filosofias que a modernidade vai produzir, ao mesmo tempo, tornam a história como uma espécie de instrumentalização de determinados projetos de poder. Ele não fala literalmente isso, mas isso fica claro nas entrelinhas, que ele faz essa análise não de uma forma concordando ou deferindo. Ele percebe as dimensões, de certa forma, autoritárias que vão aparecer depois nas críticas pós-modernas e Quartog também vai trazer.